Agora com verde pântano, nós vamos escurecer por trás aqui da flor. Gente, eu falei para vocês que essas flores têm o nome de astromélias. Foi isso? Mas é astromélias, é com L, astromélias. Mas de toda forma é uma flor exótica. Bom, escureceu aqui por baixo, que é bem mais escuro, né? Aí, com verde pistache, nós vamos iluminar. Algumas você pode colocar um pouquinho de branco, que fica muito bom. Essa folha é simples de fazer, é que nem a folha do lírio, né? O lírio tem essa folha assim, pontuda. Então não é difícil de fazer, é só passar o fundo, as sombras e um pouquinho do verde pistache e branco para iluminar. O branco sempre dá uma alegria, né? E os botões, deixa eu arrumar aqui direitinho. E os botões aqui embaixo, do mesmo jeito, com o verde pântano, nós vamos sombrear aqui por trás da pétala da flor. E ele também tem aqui, ó, sombra, aqui um pouquinho, o mesmo com o outro botão, são 2 botões aqui. E com verde pistache e branco, nós vamos iluminar. O fundo tem que estar seco, tá, gente? Porque senão não pega, a tinta escorrega, vamos dizer, desliza, mas não marca. E aqui no caso, ó, tem que estar seco o fundo do verde oliva e do pântano para receber as luzes. O branco até pega mais fácil, mas de preferência que você aguarde a secagem e depois vem iluminando. É um botão diferente também. Leva sempre a tinta no cantinho do pincel, né? Para você conseguir aplicar a tinta só no cantinho. E na sequência, gente, vamos fazer as rosas, né? Rosas. Eu vivo pintando rosas, que eu tenho rosas na cabeça, gente, só rosa. É um tal de rosa daqui, todo mundo pede rosa e rosa, né? Então acaba ficando no cérebro da gente, na mente. Não, vamos pintar as astromélias. É o nome também diferente, né? Aí eu vou separar as tintas e a gente já começa. Nós vamos começar, então, a pintar as flores. Vou começar por essa aqui, ó, do arranjo, a que está mais acima, e separei aqui, ó,
salmão bebê e coral. Então, nós vamos fazer uma misturinha dessas duas cores. Para ficar num tom mais claro. Então, nós vamos pintar. E tem aqui o amarelo bebê e o púrpura. Nós vamos começar pelas pétalas que estão por trás, essa daqui, né? Essas aqui, ó, que estão por trás. Aí você passa pincel, pode ser o número 8 ou 6, né? Aí você passa essa misturinha Meu pincel tá sujo, gente. Deixa eu lavar aqui. Vocês sabiam, gente, que o álcool gel, qualquer marca, tá? Álcool gel é excelente para limpar pincel? Nossa, sai toda a sujeira, gente. Você coloca no pratinho o álcool e aperta assim bem o pincel, que sai toda a sujeira. Foi o que eu fiz agora. Bom, então a misturinha de salmão bebê com o coral. E em seguida, você já pode fazer um fundo de sombra com púrpura. Mas com cuidado, tá, gente? Não é pra sair, não. É só pra ficar nesses cantinhos aqui. O mesmo... essa aqui nem tem. Essa aqui nem dá pra colocar. O mesmo nós vamos fazer com essa pétala e essa aqui, ó. Essas três, nós vamos passar o amarelo bebê e matizar depois aqui nos cantinhos com a misturinha, né? E depois púrpura, vai vir amarelo ouro também. Então vamos aos pouquinhos. Então vamos preencher primeiro essas pétalas que são coral. Essa e essa. E sombrear aqui com púrpura. Aí depois nós vamos preencher essas três aqui com amarelo bebê. Pronto, gente, já preenchi essas duas pétalas. E nós vamos sombrear com púrpura, tá? Vem aqui, ó. Essa flor é diferente. É uma flor com as pétalas até lembram um pouco, será os lírios, orquídeas. Essa pontinha aqui de lírio. Então passa o púrpura, esfumaça, ó, tá tudo úmido, então as cores elas se misturam. Só que o acabamento nós vamos fazer com fundo aqui seco, né? Úmido sobre seco. Mas esse fundinho de sombra aqui pode fazer úmido sobre úmido, como eu estou fazendo. Passamos a misturinha, né, do coral com
salmão bebê. E uma leve sombra, é um detalhe da flor, nem seria sombra, seria o detalhe da pétala, né? Ó, pode deixar assim, aí vai secar dessa forma pra gente poder fazer o acabamento. Inclusive, em termos de produção, todas as flores desta cor, tipo essa daqui, ó, né? E essa aqui do meu lado esquerdo, você já pode adiantar as pétalas, aproveitar a misturinha aqui para não secar e já fazer todas as pétalas nessa cor. Essas duas aqui eu vou fazer em tons amarelos, né? Mas eu vou terminar essa daqui para vocês terem como amostra, para vocês fazerem todas. Todas não, essas em volta que são coral. E essas aqui, gente, essas três, nós vamos mesclar metade dela. Você vem com amarelo bebê. No acabamento, nós vamos escurecer aqui no meio com amarelo ouro, mas para preencher o fundo do tecido, pode ir com o amarelo bebê. Essa também nós vamos fazer a mesma coisa, e esta aqui também com amarelo bebê, tá? Espalhou, esfumaça bem, ó. E agora nós vamos com aquela misturinha aqui do salmão bebê e o coral, preencher essas duas partes que não foram pintadas, só que com cuidado de não invadir muito o amarelo bebê. Então você vem aqui, ó, preenche com cuidado. Limpa o pincel num paninho, porque senão a tendência da misturinha aqui do coral é invadir o amarelo bebê, né? Então a gente tem que matizar as cores sem passar por cima do amarelo bebê. E essa outra parte da pétala, do mesmo jeito, coloca a misturinha e chegando aqui, você não entra no amarelo, você só dá uma esfumaçadinha. Aí lava o pincel e arruma direitinho o amarelo bebê, porque a tendência da gente é realmente invadir
essa área. Então eu quero salvar, deixando bem esfumaçadinho, ó. Uma cor penetrando na outra. O mesmo que nós fizemos com essa pétala, nós vamos fazer com essa e com essa também. Aí eu vou aproveitar a misturinha aqui para não secar e vou preencher as pétalas coral, que é essa daqui, essa. Aproveitar a tinta, né? Senão ela vai secar e não vai dar tempo, tá bom? Então vamos preencher aqui. Depois vamos para as outras flores. Prontinho, gente. Tudo preenchido. Dá um zoom aí para vocês observarem direitinho onde eu coloquei a misturinha de coral com salmão bebê, né? As sombras aqui, os detalhes com púrpura. Só não preenchi os pistilos, né? Aqui, ó. Depois a gente preenche. Ó lá, tem essa daqui que eu preenchi do mesmo jeito como eu ensinei vocês. Agora, essas duas aqui, tem uma aqui, né? Por trás, essas, e aqui tem outra. Então a gente sempre começa pela pétala que está por trás. Tenho aqui branco, siena natural, amarelo canário, violeta cobalto, amarelo ouro. Depois vem outras cores, mas vamos por etapas, senão fica bem complicado, né? Então, o que nós vamos fazer? As bordas aqui dessas pétalas, essa aqui e essa aqui atrás, ó. Elas são todas no mesmo estilo, só muda a cor. Então aqui na a pontinha dela, você pode passar o amarelo canário, ó, só aqui. E aqui também, desse lado, ó. Dá pra vocês verem direitinho aí? Preenche bem certinho para não aparecer, gente, o fundo, a trama do tecido. Isso é muito importante no fundo, ter esse carinho. Deixar bem preenchido. E aqui na parte interna da pétala, você pode ir com amarelo ouro. Puxa, não deixa parada a tinta. E do lado de cá também. Então fica mais escurinho com o amarelo ouro. Aqui nessa parte, não nesse espacinho aqui, neste, no meio, pode passar um branco para deixar mais
clarinha, porque nós vamos depois com violeta cobalto preencher esse detalhe. Que linda, né, gente? Amarelo com violeta cobalto. Se combinam, né? Pronto. Passou branquinho aqui, tudo esfumaçado, tá, gente? Nada de tinta parada. Ó, pode esfumaçar. E aqui no meio, nós vamos preencher com violeta, cobalto. E suavemente, ó, puxar um cantinho do pincel. Puxar o violeta, cobalto. É um detalhe, mas faz a diferença na flor, né, gente? A marca do carbono aqui, vamos tentar tirar com o violeta cobalto. Aqui pode ficar bem escurinho, mas aqui nas nervuras, né? Parecem umas nervuras. Aí vai mais suave. Então, nós vamos preencher, como eu fiz com essa, nós vamos preencher essa, aqui atrás também, essa grandona, ó, essa pétala, essa aqui e essa aqui. Essas mais fininhas, nós vamos preencher com, vou pegar aqui o amarelo de cádmio, para ficar mais escurinhas, né, para dar uma diferença nessas pétalas que estão por trás. Mas vamos por etapas. Vamos preencher primeiro essas aqui. É fundo, tá, gente? Então, nesse projeto, o que eu estou fazendo? Preenchendo todo o fundo, já com um pouco de sombra, tal, detalhes, para depois a gente voltar aqui e fazer o acabamento de todas. Então, vamos lá preencher essas aqui, gente, do mesmo jeitinho que eu preenchi essa. E nessas pétalas, gente, que eu não preenchi, nós vamos deixar mais escurinhas do que essas por trás, né? Então, com siena natural, você vai preencher aqui nos cantinhos. Deixa o pistilo aí que depois a gente preenche, tá? Deixa eles aí quietinhos. Então, essa parte aqui, você já pode entrar direto com siena natural. Inclusive, aproveita o siena natural e dá uma escurecidinha nos cantinhos, na parte interna das pétalas, ó. Aí fica uma sombra bem delicada. Todos os cantinhos, tá? Aqui por trás. Bom, seguindo lá então, passou o siena, aí já
pode entrar com amarelo de cádmio. Ele é bem mais escuro, tá vendo? Mais ou menos até aqui. E a finalização com amarelo canário. Aí matiza, mistura uma cor na outra. Então fica mais clarinho na parte de cima, né? E esse espaço aqui, ó, vamos fazer como fizemos essas daqui. Então, vem com branco. E depois com violeta cobalto. Vem com um pincel menor. E preenche aqui com violeta cobalto, do mesmo jeito que nós fizemos os outros detalhes aí nas pétalas, né? Aqui é a mesma coisa, passamos o siena natural, né? No acabamento eu ainda vou escurecer um pouco mais esses cantinhos aí. Depois o amarelo de cádmio. E depois a pontinha lá com amarelo canário. Não tem segredo, gente. É só ir devagar e preenchendo as pétalas com essas cores. Praticamente 3 cores no fundo, né? 3, 4 cores. Aí vem com amarelo canário na parte de fora. Do lado de cá também. Aqui branco.
No risco eu vou mandar direitinho para vocês com a marca desses detalhes, para vocês não se perderem, tá? Então não se preocupem. Para não ficar parado o branco aqui, volta com amarelo de cádmio e esfumaça. E o violeta cobalto aqui na pontinha. É só fundo, tá, gente? Depois, no acabamento, a gente acerta tudo direitinho. Ó, vem aqui e faz aquelas nervuras lá. O mesmo nós vamos fazer com essas pétalas. Cuidado que tem pistilo aqui, ó, tem que desviar, mas vamos fazer do mesmo jeitinho, siena natural, amarelo de cádmio, amarelo canário e branco aqui com violeta no centro. Agora que está tudo sequinho, né, ó, tá tudo bem sequinho, com púrpura, nós vamos retocar a sombra daqueles detalhes, né, da pétala. Então você vem novamente sobre o púrpura que nós já deixamos como fundo e reforça um pouco mais em todas as pétalas onde nós passamos aquela sombra com púrpura. Eu retoquei, como eu estou fazendo agora, com o cantinho do pincel, ó. Aí eu reforcei todas as pétalas, elas estão mais escurinhas, né? Só dar um toque especial para ela ficar mais bonita. Por trás também, ó, de cada pétala, vem com púrpura e realça mais em todas elas, ó. Vem só com tinta, ó. Veja, no cantinho do pincel, que aí você faz um traço mais fininho. Meu pincel tá bem lixado, tá vendo? Ele é bem velhinho, inclusive. Os melhores pincéis são os mais usados, né? Estão mais viciados na mão da gente, já tá acostumado. Mas se o seu não estiver tão certinho assim, é só nessa posição, é só lixar. Pega uma lixa de unha mesmo, você coloca e lixa dos dois lados. Ele fica assim, ó, bem firme. Bom, aqui eu já retoquei todas, né, com púrpura. Aí você aguarda a secagem, como está o meu, bem sequinho. E em alguns lugares você acentua mais ainda a sombra desses cantinhos com vinho. Ó, já dá uma profundidade, né? Fica mais forte. Mas é só nessa parte do miolo, tá bom?
Não vai passar aqui, não, só aqui para realmente realçar mais em todos os centros. Pode reforçar com vinho. Essa aqui eu já coloquei, ó, um pouquinho de vinho aqui. Aqui se deixa com púrpura mesmo, não precisa passar vinho. E com aquela misturinha, eu acabei guardando ela aqui. Acabei guardando e coloquei um pratinho em cima desse meu pratinho e ela tá aí firme há mais de 2 horas. Que eu parei, fui almoçar, voltando, né? Então ela... Aí eu coloquei aqui também um pouquinho do diluente, da misturinha do diluente com o clareador. Com o clareador não, com a aquarela silk. A mistura dos dois, né? Aí eu coloquei aqui umas gotinhas e ficou mais diluída. O que nós vamos fazer com essa misturinha, que inclusive está mais clara, porque eu coloquei uma isca de branco. Então ela ficou assim uma tonalidade mais clarinha. Nós vamos reforçar, fazer os acabamentos sobre cada pétala na borda, ó. Só que você não deixa parado, você passa a tinta e dá uma esfumaçada para a tinta misturar com a cor de baixo. Então a gente vai ter uma tonalidade um pouquinho mais clara, ó. Dá para vocês perceberem que está um pouquinho mais clara? E esfumaça. Esse seria o acabamento. E na parte que está com coral, né? Depois vamos fazer essas pétalas aqui com amarelo ouro para reforçar mais. Estamos trabalhando as pétalas corais, que nós passamos o fundo coral. Algumas eu vou passar branco também. Não precisa ser em todas. Bem delicado, ó. Uma tonalidade bem delicada. Umas pequenas luzes. E aqui, gente, tá tudo sequinho, né? Então a técnica segue úmido, que é o que está úmido aqui no pincel, a tinta, sobre seco. Então a técnica é úmido sobre seco, onde nós vamos iluminar delicadamente. Supondo que eu viesse aqui com branco, fazendo esse trabalho, ia ficar muito marcado, gente. Não ia ficar suave o acabamento. Então você passa essa misturinha mais clara, iluminando cada pétala, né? E depois
com branco, nós vamos realçar um pouquinho mais as luzes. Não deixa a tinta parada, esfumaça. Deixa eu pegar o branco. Isso tem que fazer em todas as pétalas, tá, gente? Aqui, aqui, nesses espaços, com muito carinho. Aí depois, quando você terminar todas as pétalas, aí você vem suavemente com branco, mas não é para contornar, deixar aquela marca parada, branca, né? Não, é só para dar um realce na luz. Esfumaça para não deixar parado. Manchou? Volta com a misturinha lá, ó. Volta com aquela misturinha do coral que nós usamos no início, só para matizar, misturar as cores. Aí aqui você esfumaça. Então vamos fazer em todas o mesmo processo. Aqui vamos trazer mais luz com a misturinha, né, de coral, amarelo, salmão bebê e um pouquinho de branco, para ela ficar um pouquinho mais clara do que a tonalidade que nós colocamos. E depois com branco nós vamos realçar mais as luzes. Aí terminando todas as pétalas rosadas, né? Essas parece um cor de rosa, mas é um coral. Terminando todas, aí nós vamos fazer o acabamento nessas amarelas, nessas pétalas amarelas, tá? Então vamos por etapas. Vamos fazer primeiro as luzes sobre as pétalas rosadas. Terminando, aí nós vamos fazer as pétalas amarelas. E essas pétalas amarelas, nós vamos colocar um pouquinho de amarelo ouro para dar mais vida, né? Não deixa parada a tinta, ó. Estica a tinta até formar esses como se fosse raios, né, ó. Aí vem na outra, faz a mesma coisa.
Nessa aqui também, em todas as pétalas amarelas, ó, aqui. Ficou mais bonita, né? Nessa aqui também, nessa. Só no centro da pétala, ó. Vou fazer nessa aqui também, ó, do mesmo jeitinho. E aí, podemos seguir para essas flores amarelas. E aqui, ó, tem um pedacinho dela. E as flores amarelas, gente, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos com essas rosadas aí, com branco e o amarelo canário. Retoca, assim fica bem fechadinha a trama, né? Ó, deixa bem bonitinha. Arruma todas, porque aí a gente pode vir com branco para iluminar com tranquilidade, né? Não deixa a tinta parada, sempre esticando, ó. Em todas, nós vamos fazer isso, para deixar bem certinho, para poder receber o branco. Aí, com o branco, você vem na bordinha, ó, e ilumina. Inclusive aqui também.
em todas elas aqui, né? Dá uma claridade aí. Essa flor eu não vou usar o amarelo limão fluorescente, mas se vocês quiserem usar, pode sim. Vir aqui com amarelo limão fluorescente, que vai ficar uma luz bem natural. Eu vou deixar com branco mesmo. E aqui tá tudo seco, tá, gente? Porque se tivesse úmido, o que que ia acontecer? A gente não ia conseguir dar esse relevo, essa luz. Ia misturar as tintas. Então, por isso que eu aguardo sempre a secagem para poder sombrear e iluminar. Aqui no meio, ó. Inclusive, esse detalhe que nós passamos com violeta cobalto, precisa retocar, para ele ficar mais escuro ainda. Aqui é bem escurinho esses centros aí. E aos pouquinhos vamos trabalhando. Ficou manchado? Volta com amarelo, tá? Ou de cádmio aqui nessa parte, ó. O amarelo ouro, como eu fiz. Não pode deixar parada a tinta. Quando vocês forem riscar esse projeto, essas flores, essas que são amarelas, procura colocar ir com a mão mais leve para não aparecer tanto a marca, ó. O meu ficou um pouquinho marcado, tá vendo? Mas a gente cobre. Dá mais trabalho, ó, volta com o amarelo canário aqui. E acaba cobrindo. Tá bom, gente? Então, nós vamos fazer isso, essas luzes, em todas as pétalas. Aqui, ó, pode reforçar com siena natural para deixar mais escurinho. O meu já reforcei aqui. O amarelo canário tira
as marcas do carbono, ó. Não é verdade? Volta com um pouquinho do amarelo ouro, que as cores se misturam, né? Ah, faltou aqui. Aqui também é branco, aqui dentro, ó, nesses espaços. É bom a gente fazer outras flores, não somente rosa, né? É bom fazer, ter uma variedade de projetos diferentes. Olha lá, esfumaça. E a sujeirinha do pincel, ó. A gente vem aqui iluminando. Quando eu terminar de iluminar todas as pétalas, aí eu vou aqui reforçar o violeta, tá bom? Vamos lá? Pronto, gente. Todos iluminados com branco na bordinha. Reforcei, como eu falei para vocês, essas nervuras, né? Reforça também aqui o violeta. Bom, vamos começar por essa aqui. Vamos fazer os pistilos de todas as flores. Esse caulezinho aqui, ó. Todos os pistilos das flores rosadas, eu passei vinho aqui. Olha ele aqui, ó. Tá? Ele vem até aqui com vinho. E os pistilos das flores amarelas, você pode passar com marrom. Aqui também, ó, marrom. E esse detalhe aqui, parece uma sementinha, né? Em todas as flores tem. Saindo do pistilo aqui, ó. É o pistilo, né? Aí nós vamos passar marrom. Vamos aguardar um pouquinho a secagem e iluminar com branco. Então, onde tiver esses detalhezinhos aqui, você pode preencher com marrom. Vai com um pincel pequenininho, porque ele é pequenininho mesmo. Aqui tem 3. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui na flor amarela, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Então, é só preencher, aguardar a secagem. Aqui também, ó, gente. É só preencher, tá? Aí, vamos aguardar a secagem para iluminar com branco.
E com branco, gente, só no cantinho do pincel nós vamos fazer uma pequena luz. Vai com carinho. Pega um pincel número 2, né? Ó, só passa um pouquinho. Isso em todos os pistilos, tá? Pode passar. E na sequência, gente, ainda não terminamos, não. Essa flor é cheia das coisas, né? Com rústico ou sépia. Se quiser ir com zerinho é melhor, tá? É que esse meu pincelzinho aqui, eu já falei dele pra vocês, que ele é bem velhinho. Então as cerdas são bem durinhas. Nós vamos manchar com uns tracinhos as pétalas amarelas, né? Só as amarelas. E quando chegarmos aqui na flor amarela, são essas 3 pétalas aqui, ó. Essa e essa, tá? Não é em toda a flor. Aí você vem, ó, pega um pouquinho de tinta e vai fazendo uns tracinhos. Melhor com zerinho, né, gente? Vocês devem estar aí pensando. Aqui já mais espaçados. Ó. Vou colocar no risco também esses tracinhos, esses detalhes das folhas. Mas não há necessidade, tanto é que eu cobri tudo, né? Eu não respeitei. Já pensou, gente, fazer o fundo dessa flor desviando desses tracinhos? É muito trabalho. Então aqui eu tô fazendo a olho, tá? E vocês também, pode me seguir aí. Sem muita preocupação. Aí vamos para essa outra flor. Outra flor não, outra pétala. Não é bolinha, tá, gente? É tracinho mesmo. E aqui em cima, ó, são tracinhos mais longos. Não é difícil, tá? Dá pra vocês seguirem aí com tranquilidade. Pode ser sépia, tá? Se você não tiver o rústico, a diferença é mínima, pode usar o sépia. Então, agora eu vou iluminar primeiro os pistilos, né? Que eu fiz esse só para vocês verem. E vou fazer esses tracinhos nessas pétalas que eu mostrei para vocês. Aqui também tem, tá, gente? Nessa pétala, porque ela é a pétala amarela, né? Aqui tem menos.
Então eu vou fazer os tracinhos nas pétalas amarelas, iluminar, né, os pistilos. Aí eu já mostro para vocês. Pronto, gente, ficou assim as manchinhas, né? Igual da natureza, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? O meu celular. Aí vocês podem comparar que tem esses detalhezinhos delicados. Bom, nosso trabalho aqui com as flores tá pronto. O que falta é uma decoração em volta. Então eu tenho aqui um stencil de folhagens. Qualquer stencil que você tiver aí com folhas, eu acho que vai ficar legal. Então eu fiz uma misturinha aqui do cinza ônix com branco, pincel pituá. Nós vamos colocar só um pouquinho no pincel, ó. Tira o excesso pra gente decorar aqui. Então eu vou colocar praticamente, gente, em todos os cantinhos. É só aplicar o stencil. E agora é só esfumaçar. O segredo de trabalhar com stencil é sempre que você pegar tinta, você tem que tirar o excesso no pratinho. Porque se você vier direto aqui, pode vazar a tinta por baixo. Já aconteceu com você isso? Comigo já aconteceu muitas vezes. Ó, pegou a tinta, tira o excesso e vem esfumaçando. Esse é o segredinho para qualquer tipo de stencil. Vamos ver como é que ficou? Olha lá que legal. Então eu vou decorar, gente, com essas folhas aqui nos cantinhos. E aqui tem uns botõezinhos, eu tô vendo agora, ó. Vou colocar um botãozinho aqui. Aproveitando o stencil. Olha lá que bonitinho. Então eu vou fazer em tudo, tá, gente? Do meu jeito, do meu gosto aqui. Vocês façam também do jeitinho que vocês quiserem. Se não quiser colocar nada de stencil, deixa assim como está. Mas eu acho que falta uns acabamentos saindo desses pontos escuros que nós colocamos no início, tá? Então eu vou trabalhar aqui com stencil, com essas folhagens, e já mostro para vocês. Pronto, gente. Coloquei mais folhas, né? Mais botõezinhos aqui. Eu acho que ficou legal. Vocês gostaram? Tá pronto, tá? Eu acho que agora não falta mais nada. Mas mesmo assim, se faltar, a gente completa aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa aulinha das astromélias, né? Uma flor exótica, diferente, para dar uma variada aí na coleção de flores que vocês já têm. Tá bom?
Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau!